O imposto de renda é uma das formas de tributo que o Estado criou para arrecadar recursos e financiar as suas atividades em prol do povo. Atividades quais são? As de saúde, educação, transporte, defesa e outras. Todas as atividades do governo, né, do Estado. Os documentos para declarar o imposto de renda são todos aqueles documentos idôneos que sirvam de demonstração dos rendimentos, dos bens e direitos, dos pagamentos efetuados, das aplicações financeiras, das dívidas e comprovação de dependentes. Basicamente são esses documentos. Esses documentos necessários para a declaração do imposto de renda normalmente são encaminhados pelas fontes pagadoras e instituições financeiras ao contribuinte para que ele realize a sua declaração do imposto de renda. A legislação tributária estabelece os critérios de quem deve declarar. Basicamente, os critérios são: quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil. Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados. Também, quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente no ganho de capital ferido na venda do seu imóvel residencial e cujo produto da venda seja destinado à aplicação de aquisição de outros imóveis residenciais localizados no país. Quem tiver posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300 mil. Quem passou também a condição de residente no país, e quem teve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, oriundo de atividade rural. Isso tudo no período anterior, no ano anterior a que é realizada a declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda pode ser feita de duas formas, a simplificada e a completa. São as duas formas permitidas. A diferença entre a declaração da forma simplificada e da forma completa, basicamente é a seguinte: na forma completa, o cálculo do imposto, onde é aplicado a alíquota do imposto, é obtido através da diminuição dos rendimentos tributáveis de alguns gastos permitidos por lei, que são as chamadas deduções. Já na declaração simplificada, estas deduções são padrão e são calculadas ao percentual de 20% dos rendimentos tributáveis. Malha fina é a análise eletrônica das declarações encaminhadas pelos contribuintes, onde são verificadas os erros de preenchimento, as inconsistências e possíveis infrações à legislação tributária. A forma de não cair na malha fina é de realizar a declaração de acordo com a legislação tributária. E para isso eu recomendo a assessoria de um profissional da área contábil, que seja registrado no Conselho de Contabilidade. Os animais de estimação, como gato, cão, não entram no imposto de renda porque não geram renda, mas alguns animais que são utilizados na atividade produtiva, como o gado, criação de suínos, de ovinos, devem constar a declaração do imposto de renda. Como forma geral, os bens não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, exceto algumas poucas exceções para aqueles profissionais que utilizam esses bens na sua atividade profissional, que são os profissionais liberais e os autônomos. Bens não são deduzíveis. Aquisição de bens não são deduzíveis. Os recursos aplicados em bens não são deduzíveis. São deduzíveis alguns gastos permitidos por lei, né? São as deduções.
gastos com saúde, com educação, com pensão alimentícia. Então, não tem nem sentido essa pergunta. Não existe nenhum bens. Algumas exceções, como bens, por exemplo, profissionais, o médico que tem o seu consultório e precisa comprar roupas para profissionais, né, que foram necessários. Então, isso aí ele pode deduzir do imposto de renda. Os profissionais liberais e autônomos, desde que mantenham contabilidade mensal, podem deduzir gastos previstos na legislação tributária, quais sejam a manutenção do imóvel profissional, mesmo que residencial, utilizado na atividade profissional, ou seja, aluguel, reformas, contas de energia, água, gás, condomínio, impostos, telefone. Também podem deduzir pagamentos a terceiros, como os funcionários, outros autônomos ou profissionais liberais que prestem serviços, e também despesas com divulgação, publicações e roupas profissionais. Também as contribuições a sindicatos, associações e conselhos de classe. E participação em congressos ou seminários. Todos esses gastos podem ser contabilizados e deduzidos do imposto de renda. A diferença entre a declaração em conjunto e a declaração em separado é que a declaração em conjunto é realizada entre cônjuges ou companheiros, como se fosse uma única pessoa. Então, é uma declaração para ambos. Já na declaração em separado, é realizado uma declaração para cada contribuinte. Então, mesmo que sejam cônjuges, eles podem declarar individualmente. Os dependentes que podem ser incluídos na declaração do imposto de renda são aqueles previstos na legislação tributária. E alguns destes são o companheiro, a companheira, a filha, o filho, a enteada, o enteado, o menor pobre até 21 anos de idade, o irmão, o neto, o bisneto, os pais, os avós, os bisavós e o absolutamente incapaz. Todos esses de acordo com a legislação tributária que tem as suas restrições. A inclusão dos dependentes do imposto de renda é uma opção do declarante. Ele pode escolher entre incluir ou não. Normalmente, quando o dependente não tem renda, é interessante que se inclua. O sócio de empresa, nessa condição de sócio, não há obrigatoriedade de apresentar a declaração do imposto de renda. Somente se ele se enquadrar nos outros requisitos que a lei determina que sejam obrigatórias a declaração do imposto de renda. A minha opinião sobre os contadores que tentam burlar o imposto de renda é que eles devem mudar esse procedimento, sob pena de sofrerem as penalidades éticas e legais, inclusive penais, por essa prática ilegal. Se você está fazendo alguma coisa errada, ou você se conserta, ou você corre o risco de ser penalizado.